Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, como vocês sabem, no dia 21 de julho deste ano de 2020, nós sofremos um acidente. Estávamos vindo para casa quando o carro bateu num caminhão. E eu me lembro que naquele momento, quando eu falei assim, amor, olha o caminhão, eu imaginei que daria tempo de frear. Foi muito rápido mesmo. Ele freou o carro, mas não foi o suficiente. E eu me lembro que eu escutei os meninos gritando. Quando o carro bateu no caminhão, eu só virei o rosto e fechei o olho. E veio aquele poeirão, era um caminhão boiadeiro, veio aquela poeira no nosso rosto. E aí eu escutei os meninos gritando. Tava eu, Bruno, minha irmã Kelly, o filho dela, o Luiz, e meu filho Pedro no carro. Quando eu escutei os meninos gritando, eu me lembro que eu falei assim, nossa, graças a Deus foi tudo bem. Só que quando eu olhei pro lado que Bruno estava dirigindo, que eu olhei para ele estava todo com o rosto ensanguentado e ele estava desmaiado, porque ele bateu, ele bateu num ferro que tem acima do para-choque do caminhão. E aí o nariz dele tava todo, sabe, todo quebrado. O olho dele, não dava pra ver o olho dele, tava assim, tudo inchado. E a boca dele saindo sangue. E aí eu só falava assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E minha irmã começou tentando abrir a porta e ela não estava conseguindo. Eu tentei abrir a minha, também não consegui. E os meninos chorando. E aí minha irmã passou pro lado de fora, ela saiu pelo vidro, tirou o cinto dela e saiu pelo vidro de trás, que a batida foi tão forte que os vidros também, o vidro de trás também estourou. E quando ela saiu, eu tirei o cinto de Luiz, Pedro tirou dele, chorando, e eu falei, vai que sua tia, e passei os meninos também para trás. E nisso eu também desci. O meu medo naquele momento era do caminhão continuar descendo e imprensar nós na barra de ferro, que tinha aquelas barras de ferro de proteção. E eu fiquei com muito medo do caminhão continuar descendo, eu falei, vai machucar nós. E aí eu desci do carro também. Quando eu desci, eu fui ver como os meninos estavam, como que ele estava. E o Luiz estava bem, Pedro também, eles estavam muito apavorados, porque viu o Bruno todo ensanguentado. Então ele ficou, sabe, assim, muito assim. E aí eu fui lá, vi que tava tudo bem. Eu falei, Kelly, pega os meninos e senta aqui, fica quietinha. E toma cuidado, porque não tinha acostamento e tal, e era perigoso vir outro carro atrás. Isso foi por volta de umas 5 horas da tarde. E aí eu me lembro que eu voltei no carro de novo. Quando eu voltei no carro, Bruno já tinha acordado. Ele, assim, o desmaio dele foi repetindo, assim, foi rápido. Ele desmaiou, mas o tempo que nós foi lá, que eu vi que os meninos estavam bem, que eu voltei, ele já tinha acordado. E aí eu me lembro que eu falei assim, meu amor, tá tudo bem, tá tudo bem. E ele falava assim, ai nega, ai. E eu falava assim, calma meu amor, calma, vai ficar tudo bem, fica calmo. Eu tô aqui. E aí ele falava assim, ai, tá doendo, ai nega, socorro, socorro. E aí ele tava muito machucado mesmo, o rosto dele, sabe? Eu olhei, daqui para baixo tava tudo bem. Só que ele ficou muito inquieto, ele mexia com esse braço aqui, ele colocava ele assim, sabe, como se estivesse jogando ele pro lado, sabe? Mas as pernas dele não tinha nada, ferro nem nada. E aí eu me lembro que naquele momento eu fui debrucei, não era no caso do lado do meu vidro que tinha quebrado, do lado do vidro dele estava fechado. E eu debrucei assim e comecei a chorar, falando assim, Senhor, cuida dele. Eu falava assim, meu Deus, tem misericórdia, não permita que nada aconteça com ele. Eu só repetia esse versículo, que foi o que eu li no início do vídeo. Eu falava, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus.
todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu chorava muito. E eu falava, Senhor, cuida. Eu falava assim, meu Deus, não permita que nada aconteça com ele. E nisso passou uma mulher, passou essa mulher e perguntou se a gente queria socorro. E eu falei assim, por favor, meu marido tá dentro do carro ainda. Se vocês verem a foto do carro, de como ficou, vocês falam assim, não sobrou ninguém. Morreu, principalmente o motorista. E aí, essa mulher, ela foi com o filho dela para chamar o SAMU. Só que em Abadiânia, o SAMU já estava em ocorrência, no caso. Ela voltou e falou assim, olha, eu já chamei já o socorro e vai vir. E nisso, eu tava assim, eu falava, moça, ele tá lá dentro, ele tá lá dentro. E aí ela falava, calma, fica calma, que o socorro vai vir e tal. E eu pedi ela para levar os meninos para Planalmira, porque eles estavam muito agitados. Eu falei, ó, leva meu filho e meu sobrinho para Planalmira, entrega para minha cunhada, o nome dela é Ana Paula, passei o número de Paulinha para eles, só que eu falava assim, olha, toma cuidado ao você falar para ela, porque ela tem a pressão alta e ela vai ficar muito assim. Só que aí, por fim, eu falei assim, olha, quer saber? Não liga pra Paulinha não, leva eles pra minha pastora, a pastora Sônia, lá na igreja Assembleia de Deus Madureira, pode levar eles que ela vai cuidar deles, porque eu tava muito preocupada com Paulinha, preocupada de como ela receberia a notícia. E eles levou. Quando eles foram saindo, não passou 5 minutos, chegou uma viatura da polícia militar. Eu fui lá no Kelly, Kelly falava assim, Sara, meu braço tá doendo, Sara, meu braço tá doendo. Olha pra você ver. E tava aquela bolona, sabe o que, assim, o braço dela. E eu falava assim, calma, Kelly, calma, o seu braço, eu acho que ele quebrou. Fica quietinha, que vai dar tudo certo. Não movimenta muito. E aí, Kelly, ela falava assim, ai, Sara, tá doendo, e ela segurava assim, e tinha vez, ela falou assim, não, Sara, deslocou, e ficava tentando colocar no lugar, e eu acho que isso foi o que mais agravou ainda, ela quebrou isso daqui, essa parte aqui de cima, ela quebrou ele. Eu voltava no carro de novo, e quando eu olhava para Bruno, e ele continuava todo ensanguentado, sabe, todo inquieto, e eu mandava ela ficar quietinho, porque eu ficava com medo, né, de ter dado alguma coisa na coluna dele. E eu falava, fica quietinho, meu amor, fica quietinho. E quando a viatura chegou, eles perguntaram quem estava no carro. E eu falei quem estava no carro. Eles falaram assim, mas cadê os meninos? Aí eu falei assim, não, eu mandei eles para Planalmira. E ele falou assim, mas você mandou com quem? Eu falei, não, passou uma mulher que eu mandei eles, porque estava muito agitado. E ele falou assim, nossa, por que você fez isso? Você nem conhece a pessoa. Só que naquela hora eu tava tão nervosa assim, eu tava tão assim, sabe, que eu não vi o que eu fiz, eu só mandei. Mas aí eu liguei pro pastor e quando eu falei assim, pastor, os meninos chegou aí ele falou assim, não chegou não. Eu falei, pronto, a mulher levou meu filho. Aí eu falei assim, não, pastor, aconteceu um acidente com nós e eu pedi a mulher para levar os meninos que estavam muito agitados. Quando eu tava conversando com ele falou assim, não, peraí que tá chegando alguém aqui. A mulher tava acabando de chegar com os meninos. E nisso a mulher entregou ele e ligou para Paulinha e falou do acidente. Paulinha já me ligou, já chorando, perguntando. Assim, eu naquele momento, eu não sabia, eu não desesperei a ponto assim de surtar, mas assim, eu estava vendo Bruno naquela situação. Kelly também todo machucado com o braço. Conversei com o Erle. Falei, o Erle, aconteceu um acidente com nós, mas tá tudo bem, Bruno tá bem, tá consciente, nós tá aguardando o socorro vir. Eu só sei que o socorro foi chegar lá para umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Nós fomos para o hospital, chegou lá, a moça falou assim, a moça que atendeu no SAMU falou assim, olha, ele quebrou todos os dentes, tá na gengiva purinha, e ele quebrou, teve uma fratura exposta no braço. E aí eu falei, nossa, imagina. Aí ela falou, mas ele tá bem, tá estável e tal. Eu falei, não, então tá bom. Eu dormi na recepção de um dia pro outro, porque eu queria saber notícias dele. Eu tive que fazer uma assinatura para fazer uma cirurgia, a qual eu imaginei que era a cirurgia do braço. Realmente era do braço, mas o braço dele não teve fratura exposta. O braço dele foi dilacerado. Então, assim, eles teve que fazer a cirurgia, né, e tal. Minha irmã, ela
teve o atendimento dela também, não no mesmo hospital, mas ela não pôde fazer cirurgia em Anápolis. E aí ela foi embora para Minas, o marido dela levou ela embora, e nisso meu pai veio com minhas irmãs. Assim, foi um momento muito, muito bom, porque eu tava assim, fisicamente eu não tive um arranhão, não tive nada, mas emocionalmente eu tava muito abalada. Tava tentando ser forte na frente dos outros, mas por dentro eu olhava e procurava Bruno e eu não via, sabe, meia aérea. E aí meu pai veio com minhas irmãs e foi o momento que mais me ajudou, porque elas ficaram uma semana comigo e nessas uma semana elas, nossa, fez de tudo para que o meu choro se transformasse em sorriso. E eu tenho muito, muito mesmo que agradecer a meu pai, Ana, Laís e Kênia. Vocês são muito especial para mim. Nessas horas foram muitos amigos que, assim, apoiou a gente. Foram muitos amigos que ligavam, falavam assim, Sara, como é que Bruno tá? Olha, se precisar de qualquer coisa, pode me ligar e tal, sabe? Gente, se eu for citar nome de todo mundo, nossa, eu vou ser falha. Paulinha mais o Erle, eles recebeu nós na casa deles, nós ficou quase, sabe lá quanto tempo na casa deles, e eles recebeu a gente muito bem. E assim, nessas horas, Deus tem preparado pessoas que têm chorado com a gente, pessoas que, irmãos que, assim, intercederam mesmo em favor de Bruno. E elas vieram, ficaram aí com a gente, sabe? Ficou comigo uma semana, meu pai, na correria. Então, assim, eu só tenho a agradecer a eles, sabe? Primeiramente a Deus e a vida deles por tudo que eles fez por mim neste período. E eu fui direto pro local do acidente, pro hospital, e eu precisava de tomar um banho. Tava tarde da noite já. E aí eu fui, mandei mensagem pra Eline. Eline, Sara, se precisar de qualquer coisa, a gente tá aqui, eu, Eliel. Aí eu falei assim, Eline, eu precisava de tomar um banho, porque eu tô com roupa do acidente ainda. E eles me levaram na casa da irmã do Eliel, que nem me conhece direito, mas me recebeu muito bem, ela e o esposo dela. Eu tomei banho. E Eline mais Eliel deixou os meninos dela em casa, sabe, dormindo. E foi, me levou lá, sabe? Mas foi coisa rápida, rapidinho nós foi. E eles me levou de volta pro hospital, porque Deus tem presenteado nós com muitos amigos, irmãos, sabe? Ajudou demais da conta. Aí eu fui, tomei banho. Quando eu cheguei no hospital, eu fui chegando, aí a assistente foi e me chamou. E falou assim, você que que tá acompanhando o paciente Bruno? Eu falei, sim. E ela falou assim, o que você é dele? Eu falei, eu sou a esposa dele. E eu falei assim, tá tudo bem? Aí ela falou, não, porque deu uma alteração nos exames dele e o médico tá suspeitando que é Covid. E eu falei assim, impossível. E ela falou assim, por que você tá falando isso? Eu falei assim, porque a gente mora em fazenda. E lá a gente fica praticamente isolado, a gente não tem contato assim com muita gente, nós mal recebe visita. E quando a gente precisa de ir na cidade, é coisas rápidas e a gente sempre vai com uma máscara e tal, álcool em gel, tudo belezinha. A gente tá aqui por conta do acidente. Ele estava trabalhando normal hoje e aconteceu o acidente e a gente tá aqui, ele tá aí, mas ele não tá com isso não. E ela falou assim, mas só que o médico tá suspeitando e aí você tem que assinar o isolamento. Ela ainda deu sinal para outra menina, sabe? Falou assim, tá vendo? Ela mora em chácara, ainda falou bem assim, sabe? E aí eu fiquei sem entender, falei assim, nossa, mas ainda assim, ela falou que eu deveria assinar e eu fui, assinei o isolamento dele. E aí foi mais uma aflição, porque além dele estar machucado por conta do acidente, né? No caso, se tivesse dado o resultado positivo, ele tinha que ficar de quarentena. Mas assim, eu sabia que ele não estava com essa doença, eu tinha certeza. Eles foi e falou que logo, se não desse o resultado, se desse negativo, que ele ia para enfermaria e tal. E eu fiquei naquela aflição, entra assim aquela angústia, sabe, aquela tristeza. Mas assim,
Em momento algum, de tudo, desde quando aconteceu o acidente até hoje, eu não vejo motivos para perguntar a Deus o porquê. Pelo contrário, eu só sei agradecer a Ele. E naquele momento, quando eu soube que ele ficaria de isolamento, eu lembro que ela falou assim: olha, você não pode ficar aqui no hospital, você tem que ir embora. Porque eu fui determinada a ficar no hospital até Bruno receber a alta. Graças a Deus, tudo tem um propósito, sabe? Tudo Deus permite acontecer, mas ele tem algo a realizar. Nisso, ele foi, acordou, né? No caso, eu deixei o celular com eles, para eles entregar a ele. Até então, não tinha contato com ele. E aí, ele acordou no outro dia, 2 horas da tarde. E ele foi, me ligou. E ele falou assim: nega, o que aconteceu? Aí eu falei assim: olha, você tá tudo bem? Aí ele falou assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não lembro de nada, porque na pancada ele não lembra do que aconteceu no acidente, ele não lembra como aconteceu, ele não lembra de nada, sabe? Nada mesmo. E aí eu fui e falei com ele, falei: oh, meu amor, nós sofremos um acidente, mas tá tudo bem. Kelly tá bem, ela machucou o punho, mas ela tá bem, ela tá em casa, eu tô bem, os meninos tá bem, o mais machucado foi você. Aí ele falou assim: mas tá todo mundo bem, nega? Tá todo mundo bem? Eu falei: tá, meu bem, tá todo mundo bem, você foi o que mais machucou e tá no hospital, mas nós estamos bem. E aí ele falou assim: eu não lembro de nada, eu não lembro de nada que aconteceu. Acontecido e tal, eu conversei com ele, eu fiquei um pouco mais tranquila. Ele estava conversando muito pouco, porque como ele tinha quebrado a mandíbula, então ele não estava conversando direito. Ele já tinha os 2 dias, né, que ele estava no isolamento. Ele foi e me mandou uma mensagem, falou assim: nossa, nega, eu tô tão feliz. Eu falei: que foi? Ele falou assim: o senhor que estava aqui comigo, eu preguei para ele e ele aceitou Jesus. Nossa, que felicidade, eu chorei de felicidade, porque assim, eu tava tão ansiosa, tão assim angustiada, querendo que ele viesse logo para casa, sabe, sem entender o porquê que ele tava naquele isolamento. E os médicos não falavam: ah, ele já fez o exame. E aí uma enfermeira vinha e falava: não, ele ainda não fez, tá, ainda vai ficar pronto daqui 2 dias, não sei o que. E foi dando aquela angústia, sabe? Porque eu queria tanto que ele estivesse em casa com a gente, eu chorava tanto. E depois eu fui entender, sabe? Por que Deus colocou ele naquele isolamento? Por que ele estava naquele lugar, sabe? E é tanto que depois, no outro dia, o Senhor aceitou Jesus num dia, no outro dia ele foi para enfermaria. Nem do exame nós ficou sabendo se ficou pronto, se não ficou. Eu só sei que no outro dia ele foi para enfermaria. E ele já tinha recebido alta do ortopedista e do clínico geral. E só faltava ele receber alta do buco maxilar, que era o que estava acompanhando, no caso, o rosto dele, né? Que aí já era outro especialista. E falava com ele: ó, fica de dieta de hoje para amanhã, de jejum, né, no caso, que amanhã é sua cirurgia. Chegava no outro dia, ele ficava até 1 hora da tarde e tal, nada de cirurgia. Aí tirava ele do jejum. Aí falava: ó, de hoje para amanhã, a partir de tal hora, você não come nada. E nisso ele ficou até o dia 31, que foi o dia que eles deram alta para ele. Ele precisava de fazer cirurgia no rosto, né? Porque tinha quebrou o nariz, quebrou o rosto. Só que aí eles deram alta para ele aguardar a cirurgia em casa. Isso foi no dia 31. Eu fui com meu pai, com Ana e Kênia, e nós foi buscar ele. Só que aí ele tava preocupado, né? Porque ele tava sentindo dor e tal. Meu pai falou com a recepcionista, falou assim: não, eu quero conversar ou com os médicos ou com alguém da direção do hospital, porque não é possível, ele tá aqui já faz quase 15 dias. Isso, ele tinha dado entrada no dia 21 e já era dia 31, era mais ou menos 12 dias mais ou menos. E meu pai falou assim: não é possível, tá mandando ele de volta para casa sem fazer a cirurgia, eu quero conversar com alguém, E eu mais Bruno foi lá para fora. O pai já chegou lá fora falando: ó, Bruno, amanhã você vem de novo, que eles vão fazer a sua cirurgia. Nós ainda achou até estranho, porque eles tinham dado alta para ele num dia, né? No outro dia voltar para fazer a cirurgia, por que eles deu alta? Mas aí eu acho que foi porque o meu pai foi em cima mesmo, conversou e falou que não, e fez filmagem lá no hospital, acho que fez uma pressão neles. E nisso nós fomos embora, voltamos no outro dia. Quando nós voltamos no outro dia,
Aí ele foi lá, meu pai foi, falou com eles, ele falou assim, que ia olhar lá, né, como é que ia ficar, ia chamar um médico e tal, e nisso o Bruno entrou. Logo eles me chamaram, e era a doutora Ângela. Ela foi e mostrou a ultrassom que eles tinham feito no rosto dele. Acho que é ultrassonografia que fala mesmo. Eu só sei que eu acho que é isso mesmo. E ela mostrou, ela falou assim, olha, ele quebrou o rosto aqui, 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 aqui. Gente, nós achou que era só 3 lugares, porque o médico tinha falado que era assim, aqui, né, e aqui. E quando ela mostrou uns 15 lugares que ele tinha quebrado, sabe? O nariz tinha quebrado isso daqui, tinha quebrado esse osso aqui no céu da boca, aqui embaixo. E o pior de tudo é que já tinha colado no lugar. E ela falou assim, olha, ele já deveria ter feito a cirurgia, porque quanto mais ficar adiando, a cirurgia dele vai colar no lugar e aí vai ficar mais complicado. E nisso ela foi e encaminhou ele para Goiânia, o Hospital Gol, lá em Goiânia. Isso foi no caso, no dia 1º, num sábado. E ele iria fazer a cirurgia na terça-feira, dia 4. De Anápolis, nós já foi, meu pai levou nós fomos pro Gol, chegou lá, fez a triagem dele, tudo belezinha, ele entrou pro hospital e já ficou internado já para fazer a cirurgia na terça. E mandei mensagem para ele. Falei, olha, meu amor, eu tô aqui. Assim que você acordar, né, da anestesia, me manda uma mensagem para me saber se você tá bem. Eu só vou sossegar depois que eu receber sua mensagem. Eu lembro que nessa noite eu fui, ajoelhei, eu orei, falei assim, antes da cirurgia eu pedi para Deus, falei, Deus, que o Senhor já esteja lá na sala de cirurgia esperando ele, sabe? Porque não é os médicos que fazem. Se Deus não tiver no controle da situação, nada acontece. Eu fui e orei dessa forma. Falei, Senhor, vá na frente, já fica esperando, sabe? E conduza os médicos, as mãos do médico. Quando eu soube que ele tinha terminado a cirurgia, eu orei novamente, agradecendo a Deus. Quando foi umas 11 horas, eram umas 11h30 mais ou menos, Bruno me mandou uma foto, colocou lá, oi, aí eu tava assim, eu cochilava, acordava, eu passei uma noite assim muito boa, porque eu tava muito ansiosa para saber como ele tava. Depois que eu acordei, que eu vi a foto dele, aí eu mandei mensagem para ele, aí foi, nossa, eu já fui chorando, já fui dobrando os meus joelhos novamente e agradecendo mais uma vez por ele estar bem. Quando foi no outro dia, na terça-feira, umas 9 horas, 9h40, se eu não me engano, 9h40, mandou mensagem para mim buscar ele. Ele estava de alta, aí o pastor Irani e a irmã Sônia me levou lá em Goiânia e nós buscamos ele. Então, assim, a gente não consegue contar todos os detalhes, porque são muita coisa e o vídeo vai ficar muito grande. Mas, assim, esses trechos que eu tô contando para vocês é para vocês continuar firme na fé, sabe? E mesmo em meio a tanto caos, a tanta tragédia, tudo que acontece, Deus tem algo para realizar, Deus tem a maneira dele agir. Bruno tá em casa, Bruno tá bem. Ele agora tá tendo só os retornos com o médico. E os médicos falaram que a recuperação dele tá além do que eles esperam. E logo, logo, a gente vai estar junto louvando a Deus, agradecendo a ele. Que, assim, gente, só de nós estar aqui é motivo de muita alegria mesmo. Minha irmã Kelly também tá com uma recuperação boa. E eu falei com ela que logo também ela vai estar louvando para Deus e tocando. Porque como ela quebrou isso daqui, ela quebrou, é bem aonde, né, bate nas cordas, mas eu falei com ela que isso daí é só pro milagre ser maior ainda, sabe? E eu falei com ela que em nome de Jesus ela não vai ficar com sequelas, em nome de Jesus ela vai voltar a tocar, sabe? Pra honra e glória do Senhor, porque nós não somos merecedores, nós somos falhos, mas nós temos um Deus tão fiel que cuida de nós em cada detalhe. No início desse ano, eu me lembro que eu fui num culto lá em Pirenópolis, na casa da irmã Iris, e eu me lembro que eu estava ajoelhada, orando, chorando, e ajoelhou uma irmã do meu lado e falou assim, olha, não se preocupe, Deus cuida de você e dos seus, Deus cuida de você e da sua família, sabe? E esse ano eu só tenho visto o cuidado de Deus. E esse testemunho,
sirva para você, sabe? Para que você possa ser edificado, para que a sua família seja edificada, sabe? Nós não somos nada. Eu sou uma simples serva do grande Deus, mas eu estou aqui a serviço dele, e o que ele me mandar fazer, nossa, eu quero estar pronta para onde ele me mandar ir, para louvar, para cantar, para pregar, para dar testemunho. Eu quero estar pronta a cada dia, porque logo, logo ele vem nos buscar, tá? Logo, logo. E assim, eu deixo aí com minhas palavras a minha gratidão a Deus e a todos vocês, todos que de uma certa forma tenha nos ajudado nesta caminhada, que tenha chorado junto conosco, tenha se alegrado junto conosco. Deus abençoe a sua vida. E logo, logo, eu e Bruno, para honra e glória do Senhor, a gente vai estar aqui, louvando a Deus juntamente com todos vocês. Fica com Deus. Beijo. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito.